Bom, esse aqui é o Titã, né? Esse 2 aqui, na verdade, eu me pergunto por que Titã 2? Não existe o Titã 1. É só porque existe uma empresa, a PTCA, que patrocinou a gente no início lá da competição, que ela é uma empresa de equipamento médico, e tem um equipamento médico que chama Titã 2. Eu já tinha todo o logo, já tinha boné, já tinha caneta, então a gente fez uma estratégia de marketing, fez a propaganda do produto e do robô mesmo. Merchandising. Exatamente. Bom, mais uma categoria então, robôs com servos, tá? Esses robôs estão em extinção, tá? Eles não fizeram muito sucesso no início, nas competições, até nos Estados Unidos também. São robôs que tentam serrar o adversário, só que hoje em dia também com as armaduras muito resistentes aos adversários, proteção de titânio, já é difícil você serrar um titânio com ele parado e uma bancada com tudo estático e sob condições controladas. Imagina um titânio tentando fugir de você, você não vai conseguir controlar. O corte mesmo, você consegue começar um corte, no que ele se mover, o seu próximo corte já vai ser num ponto diferente, você não vai conseguir ter sucesso. O máximo que você pode ter, talvez, é contatos com juízes, né, pelas faíscas, né, que saem deles. Mas, normalmente, essas serras, né, elas são de um metal relativamente frágil, né, elas têm que ser muito duras. Né? Então, se um spinner chegar num desses robôs de serra, eles destroem a arma no instante, e aí, então, você fica sem ação. Então, esses robôs, eles estão desaparecendo. Né? Quem está substituindo esses robôs de serra são os vertical spinners. Então, vertical spinners seriam a ideia da serra, tá? Só que ao invés de você ter vários dentes para cortar, você tem só poucos dentes, ou 1 ou 2 dentes no disco inteiro. Então, quem já serrou o material sabe que quanto mais dentinhos você não tem na serra, menos chance você tem de agarrar no material. Quanto mais fininho, mais dentes ela tiver. Você pega uma serra com poucos dentes, ela tende a agarrar. Mas no combate é exatamente o que a gente quer. A gente quer agarrar no adversário para poder levantá-lo. Então esse robô, por exemplo, que é o Nightmare, ele tem um disco que só tem 2 dentes na extremidade. E a ideia dele não é cortar o adversário, é girar esse disco, armazenar a energia cinética dele, até ele gerar uma velocidade muito alta, né? E aí então, quando encostar no adversário, ele vai tender a arremessar o adversário fora. É um princípio parecido com o do touro, tá? Só que pelo fato de ser um disco, né? Ou às vezes uma barra também, tem alguns robôs que são uma barra ao invés de um disco, né? Por ser algo estreito, né? Eles são chamados de vertical spinners, né? E não da próxima categoria, que seriam os drums. Então, essa primeira categoria são os drums, que são os robôs tambor, né? Então são os robôs da família do touro. Então depois a gente construiu o Titã, que era um horizontal spinner, né, um spinner horizontal. A gente começou a desenvolver a família Touro, né, a gente fez um robôzinho de 1,5 kg lá numa competição interna lá da PUC. A gente achou interessante, né, viu que tinha potencial, e aí então foi e gerou uma versão em uma escala maior, que foi já o Touro. E o Touro foi indo bem, a gente foi aprendendo então as vantagens e desvantagens de trabalhar com o tambor, né? Então a gente foi repetindo essa ideia, né, em outras escalas, mas em cada escala você tem um desafio diferente, né? Em cada escala você tem que mudar o seu projeto, né? Então você repara que os desenhos, apesar de ser parecidos, eles internamente eles têm bastante diferença, até nos tipos de motores, né, na disposição dos componentes, né, o material que a gente utiliza, né? Então existe alguma diferença entre eles. Esse robô, então, o próprio nome diz, ele tem um tambor, que seria um cilindro, né, que gira na frente dele, e ele gira esse cilindro tentando arremessar o adversário para o alto. A vantagem dele em relação ao vertical spinner é que ele normalmente é inversível, ou seja, normalmente o robô pode funcionar de cabeça para baixo, tá? Desde que você tenha as rodas que ultrapassem a parte superior do robô, rodas que sejam mais altas do que o robô, se você colocá-lo de cabeça para baixo, né? Como por exemplo o mini-touro aqui. O mini-touro seria um exemplo disso. Você tem uma roda que é mais alta que o próprio robô, então ele funciona tanto numa posição como na direção contrária também. E o tambor, por ser mais fino, ter um diâmetro pequeno, fica mais fácil você fazer isso. Você imagina
esse robô funciona de cabeça para baixo, né? Existem robôs desse tipo vertical spin que funcionam, mas não é tão simples de implementar. Eles ficam muito grandes também. Você fazer um robô menor que funciona de cabeça para baixo, que tem uma arma que gira verticalmente como essa, né? Os tambores são uma escolha melhor. Uma outra categoria ficou bastante famosa, tem um robô chamado The Judge, né? Tem um robô nos Estados Unidos que ele é o juiz, ele tem um martelo, né? Ele bate o martelo no adversário e esses robôs são um martelo que acerta no adversário e que normalmente se baseiam em um sistema pneumático, na maioria das vezes, para você conseguir ter uma potência muito grande para desferir o robô. O desafio desses robôs é que você só tem meia volta para poder armazenar toda a energia que ele vai desferir no adversário. Você pega um robô tambor, por exemplo, você pode girar vários segundos e acelerando esse tambor e ele vai dar muitas voltas armazenando essa energia. Aqui não, você tem que jogar essa energia, fornecer essa energia numa fração de segundo. Então, para um motor elétrico é muito difícil fazer isso. Você normalmente precisa de um sistema de ar comprimido, né, de alta pressão, para conseguir acionar esses motores. E eles ainda existem, quer dizer, apesar das armaduras muito potentes, né, muito resistentes aos adversários, eles ainda têm algum sucesso hoje em dia porque muitos robôs têm a parte superior desprotegida, uma proteção fina, então são robôs ainda não muito comuns, mas que quando eles aparecem é um motivo de preocupação se você só se preocupou com as suas laterais e não com o topo do seu robô. Bom, agora alguns tipos menos comuns ainda. A gente tem um robô Clamper. Clamper é um robô que agarra o adversário. Então ele tem alguma garra que consegue segurar o adversário e eventualmente levantar o adversário. Esse robô ele é muito eficiente quando você tem uma arena com uma zona morta em volta, ou seja, uma região, uma vala em volta dela, onde você pode jogar o seu adversário e com isso a luta acaba. Ou então a arena que tinha armadilhas, também lá nos Estados Unidos, na Inglaterra também tinha algumas arenas que tem armadilhas, tem buracos, tem martelos gigantes na própria arena. Então você pode simplesmente pegar o adversário e deixar a arena ficar destruindo o seu robô. Então esse tipo de robô tem mais essa aplicação. E uma versão mais potente desses Clampers seriam os Crushers. Crushers seriam robôs que têm uma potência tão grande que eles são capazes de esmagar o robô adversário. Esses robôs eles são bastante interessantes, mas eles são muito difíceis de fabricar. Por quê? Porque você com certeza vai precisar de um sistema hidráulico. Para você conseguir ter uma força de esmagar um robô de 20 milímetros de parede de alumínio, você vai ter que ter um sistema hidráulico para conseguir gerar uma força tão grande. Os sistemas hidráulicos são complicados, porque você tem que ter um robô todo alto contínuo. Então você tem que ter a bomba hidráulica dentro dele, você tem que ter eventualmente uma bateria para poder receber o sinal do eletrônico. Às vezes você tem que ter um motor a combustão só para ligar a bomba hidráulica. Então, e fora todo o sistema hidráulico, acaba que os poucos robôs hidráulicos que existem, o Crushers, eles são robôs das categorias de 150 kg, muito pesados, e eles acabam ficando lentos. Eles ficam tão pesados, tanto do peso deles é gasto na arma do sistema hidráulico, que eles acabam ficando lentos. Um robô que seja capaz de esmagar o adversário, se ele não conseguir ser rápido, correr atrás do adversário rapidamente, ele não tem sucesso. Então, esse é um tipo de robô